Oi, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Marcelo e hoje teremos mais uma aula de matemática, onde vamos aprender sequências e expressões algébricas. Peço que você preste bastante atenção na aula, faça anotações, que será muito importante para o decorrer das nossas aulas. Então, vamos lá. Sequência é uma lista ordenada de elementos. Cada elemento de uma sequência é chamada de termo. Então, veja esse exemplo abaixo. Eu tenho a sequência 7, 8, 9 e a sequência 9, 8, 7. Agora pare e pense. Essas sequências são iguais? Então veja bem, eu tenho 7, 8 e 9. Nessa primeira sequência, o 7 aparece primeiro e o 9 por último. Já nessa última sequência, essa outra sequência, o 9 aparece primeiro e o 7 aparece por último. Em ambas, o 8 não muda a sua posição. Porém, o 9 e o 7 tiveram seus lugares alternados. Ou seja, os elementos são os mesmos, porém os termos estão posicionados em lugares diferentes, em posições diferentes. Então, como resposta, não, pois os termos estão posicionados de forma diferente. Beleza? Então, uma sequência, você precisa sempre analisá-la com muita atenção. Não existe um padrão único de análise. Você pode interpretar uma sequência de diversas formas. O importante é que você a olhe com atenção. Atenção e calma. Beleza? Vamos ver aqui o próximo exemplo. Agora observe essa sequência abaixo, identifique o padrão. Eu tenho quadrado, uma sequência de figuras, eu tenho um quadrado, uma figura pequena, um quadrado pequeno, um quadrado grande, um quadrado pequeno, um quadrado grande e um quadrado pequeno. Responda. 1. Qual a próxima figura da sequência? 2. Qual é o símbolo do 20º termo? E qual o símbolo do 83º termo? Então, pensa, analisa. Beleza. Se você parou e pensou, qual a próxima figura da sequência? Então, ele segue um padrão de um quadrado grande e um quadrado pequeno. Então, eu posso dizer que aqui, a próxima figura seria um quadrado grande. Mas não estaria errado se eu se eu falar que aqui a próxima figura é um quadrado grande e um pequeno. Por quê? Porque não tem uma vírgula, não tem uma definição, uma determinação aqui. Se essa figura tivesse vírgulas aqui, eu poderia falar que seria um quadrado, mas como não tem, eu posso falar também que é uma sequência de um quadrado maior e um quadrado menor. Agora, você conseguiu resolver qual é o 20º termo? Porque se você for fazer vários quadradinhos aqui, vai chegar um momento que isso vai se tornar inviável. Então, para facilitar o seu trabalho, eu vou colocar o número. Então, eu vou colocar o número lá. Então, o quadrado grande é 1, o pequeno é 2. O quadrado grande é 3, o pequeno é 4. O quadrado grande é 5 e o pequeno é 6. Agora, você olhando, para um pouquinho e tenta resolver saber qual é a próxima figura, a figura da 20ª posição, do 20º termo. Beleza, se você interpretou essa sequência, você percebeu que os números ímpares estão com o quadrado grande e os números pares estão com os quadrados pequenos. Ou seja, o 20º termo é um termo par. Ou seja, ele vai ser um quadrado pequeno.
E o 83º termo é um termo ímpar. Se ele é ímpar, então ele vai ser um quadrado grande. Então, viu só como se você interpretar, parar e pensar, você consegue resolver? Atenção! Ao se deparar com um exercício ou situação-problema envolvendo sequências, você deve ler e reler a pergunta com calma e analisar cuidadosamente a forma de resolução. E o que é essa reticências aqui? Reticências significa que essa sequência continua indefinidamente, beleza? Então ela vai ter uma continuidade. Vamos lá. Agora, usando letras na representação de padrões. Então, veja bem, vamos usar uma expressão algébrica para expressar e descobrir padrões. Então, veja bem, eu tenho agora aqui, ó, o 1 começa com 1 ponto, o 2 vai ter 5 pontos, o 3 vai ter 9 pontos, o 4 vai ter 13 pontos e o 5 vai ter pontos. Veja bem, olha só o que eu tenho, eu fiz uma tabelinha aqui, ó, de posição 1. Quantidade de pontinhos, posição P, presta atenção nessa posição P e a quantidade de pontinhos. Na posição 1, eu tenho 1 pontinho, na posição 2, 5 pontinhos, na posição 3, 9 pontinhos, na posição 4, 13 pontinhos, na posição 5, 17 pontinhos. Beleza? Então, vamos lá, vamos analisar aqui. Se eu for analisar de 1 para 5 eu tenho 4, de 5 para 9 eu tenho 4, de 9 para 13 eu tenho 4 e de 13 para 17 eu tenho 4. Ou seja, eu sei que a sequência ela está seguindo, aumentando de 4 em 4, certo? Então essa é a primeira análise que eu fiz, beleza? Eu já posso determinar que a próxima sequência vai ter 21 pontinhos, beleza? Dando continuidade, eu posso representar isso numa expressão algébrica. Então veja bem, sendo P a posição do termo, podemos pensar nas seguintes expressões. Seguinte expressão, 1 mais P menos 1 entre parênteses vezes 4. O que vai ser P? A posição. Então, veja bem. Olha aqui, posição 1. Aonde tem P, eu vou substituir pela posição 1. Então, 1 mais 1 menos 1 vezes 4. 1 menos 1, 0. Primeiro responde a multiplicação. 4 vezes 0. 0, 1 mais 0, 0. Lembre-se da forma de resolução de expressões. Eu vou sempre resolver primeiro o que está entre parênteses, beleza? E depois a multiplicação e, por último, a soma. Vamos ver a posição 2? Posição 2. 1 mais, aonde tem o P, eu vou substituir por 2. 2 menos 1 vezes 4. 2 menos 1, 1. 1 vezes 4, 4. 1 mais 4, 5. Posição 3 é igual a 1 mais 3 menos 1 vezes 4. 3 menos 1, 2. 1 mais 2 vezes 4, 8. 1 mais 8, 9. A posição 4, onde tem o Pzinho aqui, eu vou substituir por 4. 1 mais 4 menos 1. 3. 3 vezes 4, 12. 1 mais 12, 13. Agora, posição 5, aonde tem o P, eu substituo por 5. 1 mais 5 menos 1, 4. 4 vezes 4, 16. 1 mais 16 é igual a 17. Agora, seguindo esse padrão, essa forma de resolução, melhor dizendo, que eu acabei de mostrar para você, para e acha para mim quantos pontinhos terá a posição 103. Aí, beleza. Se você parou o vídeo e tentou, você vai chegar nesse resultado, ó.
Posição 103. Aonde eu tenho P, eu vou colocar 103. 103 menos 1, 102. 102 vezes 4, 408. 1 mais 408, 409. Ou seja, a posição terá 409 pontinhos. Tudo bem? Então, é dessa forma que eu utilizo uma expressão algébrica para resolver e descobrir a sequência. Beleza? Vejamos outros exemplos. Camila escreveu a sequência a seguir em um quadro e pediu a 2 colegas, Márcio e Roberto, que descobrissem o padrão e escrevessem uma regra para determinar os termos dessa sequência. Márcio usou a expressão 2p mais 1 e Roberto 4p mais 2 sobre 2. Se eu for analisar, posição 1, 2 vezes 1 mais 1 é igual a 3. Posição 2, 2 vezes 2 mais 1 é igual a 5. Posição 3, 3 vezes 3, 6 com mais 1, 7. Posição 4, 4 vezes 2, 8 mais 1, 9. E agora a forma de resolução do Roberto. 4 vezes 1, 4 com mais 2, 6 dividido por 2, 3. Posição 2, 4 vezes 2 mais 2, 4 vezes 2, 8 com mais 2, 10, dividido por 2, 5. 4 vezes 3, 12, com mais 2, 14, dividido por 2, 7. 4 vezes 4, 16, com mais 2, 18, dividido por 2, 9. Opa! As expressões são diferentes, mas os resultados são iguais. Por que isso acontece? Porque são expressões equivalentes. Pode ser que você resolva de uma forma e outra pessoa responda de outra forma. Isso é totalmente o quê? Normal. Tá bom? Então, que são expressões equivalentes, são expressões diferentes, porém que você vai obter o mesmo resultado. Se você analisar aqui, eu multipliquei o 2p por 2 e o 2 por 1 e dividi tudo por 2. Chega ao mesmo resultado, a mesma origem aqui, simplificando essa expressão. Beleza? Então, o que nós aprendemos hoje? O que é uma sequência recursiva? Uma sequência é dita recursiva ou recorrente quando determinamos o termo, pode ser calculado em função de termos anteriores. Por exemplo, na sequência que eu passei 5, 9, 3, 17, sempre somando 4 para obter o próximo termo. Então, sempre somando 4, eu vou obter o próximo termo. Isso é uma sequência recursiva, tá bom? E sequência não recursiva? As sequências não recursivas são aquelas que não dependem de termos anteriores para determinarmos o próximo termo. Pode-se determinar o valor de um elemento da sequência apenas pela sua posição. Por exemplo, na sequência 7, 14, 21, 28, não é necessário saber o último termo para determinar o seguinte. Observando atentamente, essa sequência é formada por uns múltiplos de 7. Já no caso da sequência 2, 3, 5 e 11, olhando atentamente, percebe-se que ela é formada por números primos. Então, não existe um padrão único de uma sequência. Você tem que analisar caso a caso. Beleza? Muito bem. Espero que você tenha entendido, tá? E com isso, realize os exercícios propostos. Não fique com dúvida, entre em contato comigo através dos contatos dos canais de comunicação para que você tire as dúvidas. E, como eu sempre digo, este professor tem alunos maravilhosos. A gente está sempre junto aqui nessa empreitada, com muitas dificuldades, é óbvio, que ter aula online,
aula à distância é difícil, mas tenho certeza que muitos aí estão se superando. Então por isso que vocês são maravilhosos. Muito obrigado e até a próxima.